10 de dezembro de 2015, Petrolina, Pernambuco. Beatriz Angélica diz para a mãe que quer ir até o bebedouro da escola para tomar água. Lucinha Mota autoriza a filha e olha para o marido Sandro, que está no centro do ginásio do colégio, onde se despede dos alunos que estão se formando. Lucinha e Sandro não fazem ideia de que em minutos a família deles nunca mais será a mesma. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo, daí você venha comigo até o final dessa... Isso aqui é um paninho, gente, tá muito quente. Então, fico fazendo assim. Paninho não, papel. Desde que você venha comigo até o final. Dessa que é uma das histórias mais tristes que eu já tive contato, e um contato próximo e muito próximo, que é o do caso da Beatriz Angélica, lá de Pernambuco. Vou pegar meu caderninho aqui. Lá de Pernambuco, Petrolina, Pernambuco. Eu conheço a Lucinha Mota, o Sandro, o pai da Beatriz, que é o Sandro, o sobrenome dele é diferente. Sim, sem óculos, vamos aqui. Vou voltar aqui. O Sandro do Milton, eu conheci eles em 2021. Conversei com eles longamente, com a Lucinha e com o Sandro. Foram conversas muito impactantes na minha vida, inclusive, ao ver um pai e uma mãe que não tinham alma naquele momento. Ainda não se sabia quem era o assassino da Beatriz, e eles buscavam muito por justiça, e por uma justiça que não aconteceu no seu tempo correto, por uma série de empecilhos que foram ao longo dos anos todos, né? Um crime que acontece no dia 10 de dezembro de 2015, ou seja, no momento de extrema felicidade, de consagração, próximo final de ano, Natal, Ano Novo. A Beatriz estava muito feliz, porque uma série de coisas que eu vou trazer, mas esse é um caso que me impactou demais pela tristeza desses pais. Pela tristeza da perda da filha, pela tristeza da falta de apoio de um Estado como um todo, do Estado brasileiro, do Estado como Estado, do Estado de Pernambuco. A Lucinha já falou isso inúmeras vezes, então eu não me sinto tão assim, saia justa de dizer. Realmente esse é um caso extremamente mal investigado desde o início. Foram diversos delegados trocados e não se entende muito bem o porquê, ou se entende muito bem o porquê. É um caso onde uma família precisa enterrar uma criança de 7 anos, vivíssima que era, e buscar que a sua memória seja corretamente, que tenha justiça por ela. E esses pais brigaram muito. Eu me lembro que quando eu conheci a Lucinha, eu comparo e compararei sempre muito a dor da Lucinha com a dor da Monique, a mãe do Henri Borel. A Lucinha, ela não tinha vaidade, ela não tinha nada. E ela era uma mulher que você vê a mudança ela de um dia, de uma hora para outra, da morte da filha. E tem os registros de foto e de vídeo, inclusive. Aquela mulher, ela jamais iria ao cabeleireiro para o enterro da filha. Então ali você vê o quanto que uma mãe, de fato, como a mãe da Isabela Nardoni, o quanto que uma mãe fica destruída pela morte e pela ausência de um filho, enquanto uma outra vai ao cabeleireiro. Então, essa são coisas muito interessantes da busca de uma mãe por justiça e da busca de uma outra mãe que ali, vamos ver como é que vai ser o julgamento desse Henri Borel. Beatriz Angélica e Henri Borel, 2 julgamentos que nunca acontecem, 2 júris que nunca andam. Eu não entendo isso, é uma coisa impressionante. Mas este caso da Beatriz Angélica acontece no mês muito triste, ou no mês muito feliz, o que deixa tudo ainda mais triste, que é o final do ano, dentro de um lugar que deveria ser um lugar de maior segurança para uma criança, para sua própria família, e onde essa menininha de 7 anos é brutalmente assassinada. Nesse caso da Beatriz Angélica, eu li os laudos, eu li inquérito, eu li parte do processo, eu conheço bastante bem essa parte documental do crime. Não vou tecer aqui detalhes. A morte da Beatriz Angélica foi uma das mortes mais brutais e brutas que eu já vi em fotos. Foram dezenas de golpes. Uma menininha, meu Deus do céu, ela devia pesar o quê? 20 quilos. É uma coisa assim, é devastador ver como ela partiu e onde ela partiu. Tudo acontece no dia 10 de dezembro de 2015, que a Beatriz, uma menina que queria ser veterinária, Beatriz Angélica, era uma menina que ela se
Tinha uma redação dela que eu vi depois, que eu vi também, que passou na linha direta, mas eu já tinha visto essa redação antes. A Beatriz Angélica Mota, ela se descreve como uma menina muito alegre. E ela era mesmo, segundo a família toda. Ela queria ser veterinária e tudo mais, mas aquilo não existiria. A Beatriz, ela vinha de uma família de classe média, estruturada, com muito amor, onde você tem a Lucinha mãe, o Sandro pai, o Sandro professor de inglês de uma escola extremamente conceituada ali em Petrolina. Uma escola, todo mundo fala e todo mundo sabe, uma escola filhos de promotores, de juízes, de empresários, ou seja, a escola da elite financeira e intelectual daquela região. E a Lucinha e o Sandro tinham 3 filhos, uma mais velha, menina mais velha, o menino do meio e a Beatriz, que era mais novinha, com 7 anos de idade. O Sandro dava aula nessa escola, que é Imaculada Conceição, Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, Imaculada Conceição. Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, que é o nome da escola. E o Sandro, por ser inclusive professor, os seus filhos lá estudavam. Então, o que é muito comum, né? Estudei com vários filhos de professores meus, porque isso é algo até esperado. Se o professor é professor naquela escola, ele acredita que o ensino seja bom, logo coloca seus filhos. Então, lá estavam toda a família do Sandro e da Lucinha. Naquele momento específico, no dia 10 de dezembro, era a festa de formatura. E uma festa de formatura de todo ano, que todo ano tinha, e uma festa de formatura extremamente importante para a família da Beatriz Angélica, porque é quando a filha mais velha, a irmã mais velha da Beatriz Angélica, ia se formar. Ia partir para a vida adulta. Inclusive, a família toda fez uma camiseta com o rosto da filha mais velha meio caricaturado, para que fosse um grupo de comemoração conjunto. A Lucinha estava muito bonita, ela estava loira, estava todo mundo muito feliz, um dia muito feliz. Essa festa era, como o Sandro me explica e a Lucinha me explicaram lá atrás, era uma festa muito, de alguma maneira, muito segura, porque é a escola mais importante com a elite da cidade. E a Sandro, e ali você tinha, inclusive, uma forma difícil de você entrar, tinha um controle, cada aluno ganhava 5 ingressos, tinha que apresentar o ingresso, ou seja, a sensação que se tinha de quem está lá dentro da escola é de que você estava no local seguro. A escola depois conta que não era um esquema de segurança, eram os vigias da própria escola que conheciam os alunos. Então, mais um ponto, né? Um homem daquele que vai entrar nessa escola, como ele não é visto? É óbvio que o assassino é uma pessoa que é um dos invisíveis em todos os sentidos. Ele é aquele ser humano cuja alma do mal não grita. E ele consegue esconder e ele passa muito por baixo, você não vê, porque é um rato, né? Ratos são do esgoto, e no esgoto eles se permanecem, eles somem. Então, esse ser humano rato, que eu chamo que são esses criminosos que matam, eles conseguem não serem tão vistos. Mas numa festa que você tem controle de entrada, que deveria ter também controle de saída, mas tem que ter controle de entrada, não se permitiria, ou pessoas como ele deveriam se sentir menos à vontade de entrar. Mas a Beatriz estava ali, a festa estava continuando, o professor Sandro, pai dela, estava dando lá os diplomas, tirando foto com os alunos, ia ter ainda uma série de coisas. Estavam todos ali na arquibancada do pátio. Inclusive, uma coisa interessante, a escola tinha câmera em todos os lugares, menos no pátio. Isso é um ponto importante de algo que eu vou ter que apontar lá na frente. Mas como? Você não vai botar a câmera no pátio, onde tem briga, onde tem... Bom, ok, não tinha. Aí também não tinha, porque a pessoa de segurança não pensou nisso. Mas ok, não tinha câmera no pátio, mas tinham muitas pessoas filmando. As próprias famílias se gravando, celulares, já existíamos, 2015 e tudo mais. A Lucinha, então, está lá com a Beatriz, com toda a família, e vendo a colação de grau da sua filha mais velha, e esperando. Inclusive, um ponto que é interessante, que quando eu conversei com a Lucinha e com o Sandro, que é importante também trazer isso, a escola tinha proibido o uso dos bebedouros, porque eles estariam vendendo água mineral naquele momento, sei lá, para angariar mais fundo para alguma coisa. Mas, é um dos pontos interessantes, porque em princípio, onde a Beatriz vai sumir, era o lugar que estava, inclusive, fechado para as pessoas entrarem. Que é água paga, deveria ser uma coisa dessas, fechado. Mas, gente, vamos lá, no meu colégio, tinha lugares que durante festas você não podia ir, a gente sabe entrar. Aluno de escola conhece onde ninguém sabe onde tem as coisas. Não seria diferente ali com a Beatriz Angélica, até porque não só ela, mas muitas pessoas estavam conseguindo chegar até esse bebedouro que ficava, por coincidência, embaixo ali de onde a Lucinha estava com a sua família.
Determinado horário, lá pelas... Oh, desculpa, a minha tosse... Olha, São Paulo agora tá seco. Continua. Essa minha tosse alérgica tá uma coisa. Essa tosse rinite que a gente tem nessa cidade que a gente ama, mas que insiste em maltratar nossas vias respiratórias. Mas a Beatriz Angélica chega em um determinado horário ali, umas 10, 9 e pouco, da noite, fala pra mãe, quero beber água. E a Lucinha ainda até fala pra ela me lembra disso e conta. Ela fala, ainda falei pra ela, espera mais um pouquinho que já tá acabando. E ela, criança, quero andar, quero fazer, não quero ficar sentada aqui. Ela está no meio do universo dela, que é a escola que ela conhece, com amiguinhos que ela gosta de estar. Vou correr, vou ficar sentado com a minha mãe, me poupe, né? Que criança com 7 anos quer. Foi lá, falou, vou beber água. Ela falou, então vai e volta. E depois, uma investigação que quem vai fazer de fato a investigação é a Lucinha, porque não teve investigação nesse caso, me perdoe a polícia de Pernambuco, que insiste em dizer que tudo foi feito, mas um caso que aconteceu em 2015, foi resolvido em 2022, em janeiro de 2022, hoje estou gravando em 2024, 2025 vai dar 10 anos de crime e não foi nem o julgamento. Então, coisas que acontecem. A Beatriz vai tomar água e a Beatriz não volta. Beatriz não volta, mas não é que a Beatriz não volta daqui 3 horas que eu percebi. Dentro do costume, inclusive, daquela família, existia um controle, um cuidado da mãe com os filhos. E ela veio e falou assim, cadê a Beatriz? Aquela coisa de mãe, eu falei, bom, deu 5 minutos, cadê? O que aconteceu? Ela foi tomar sua água, será que ela tá brincando? Eu já falei pra ela não brincar, sabe aquela coisa de mãe? A Lucinha tem, inclusive, o vídeo de quando ela sai e vai buscar a Beatriz. Ela não está preocupada, ela não está nervosa, ela está dentro da escola da sua filha. Ela não está preocupada se vão roubar o seu celular. Ela não está no meio de uma praça, ela não está no meio de um estádio, ela não está no meio de uma avenida, ela está dentro de uma escola. Lucinha vai e não acha a Beatriz, não acha a Beatriz, não acha a Beatriz, não acha a Beatriz. E aí passam 5 minutos, 10 minutos, cadê a Beatriz, cadê a Beatriz, cadê a Beatriz? Beatriz, cadê você? Ela chega para o Sandro e fala, Sandro, desculpa, eu sei que você está, inclusive, no momento de consagração da sua própria profissão, porque você está vendo os seus alunos partirem, mas a sua filha não desapareceu. O Sandro sobe ao palco, onde ia ter um show, um pouco antes do show até, ele sobe ao palco e fala, Beatriz, cadê você? Ele faz um primeiro chamado pela Beatriz, anunciam a Beatriz e nada acontece. Da Beatriz aparecer, até porque ela não conseguiria aparecer. Continuam procurando, vai subir uma banda, o Sandro sobe e fala, meu filho, desculpa, mas minha filha sumiu. Onde está a minha filha? E aí as pessoas da escola começam a buscar por Beatriz Angélica. O Sandro é um professor muito gostado, muito gostável, um professor e é importante falar isso porque uma das linhas de investigação que é correto, que sempre tem que se ter é matar uma criança de 7 anos, qual é a motivação? Uma criança de 7 anos não tem nem tempo de vida para ter dado uma motivação tão horrorosa numa morte tão dramática como vai ser. Um dos motivos seria uma vingança contra a família da Beatriz Angélica? Seria uma vingança contra o pai da Beatriz Angélica? Algum aluno que um dia ele reprovou? Seria uma vingança contra a Lucinha? Tudo isso realmente foi, eles ficaram, é natural. Isso no caso do Pedrinho lá, que foi sequestrado, também tem que olhar se o pai não está envolvido, mas não pode ficar só olhando isso, né? Tem que olhar todos os caminhos de investigação. Eu não sou polícia, meu povo, mas eu entrevisto polícia há mais de 15 anos e os bons policiais me ensinaram isso. E eu aprendo com os bons, não com aqueles que ficam dando desculpa. Aí, ninguém acha, a escola se mobiliza, vamos procurar a Beatriz Angélica, até que um pai de um dos alunos resolve olhar que do bebedouro tinha uma porta ali no fundo. Ele vai até essa porta. Uma porta que guardava não só a morte da Beatriz, mas guardava um ódio de pessoas contra o colégio. Dentro da linha de investigação, pode ainda ser uma vingança contra a escola. Esse lugar para onde esse pai vai, que é do bebedouro, é aqui, ali eu vi essas fotos, tem os laudos, eu não vou ficar mostrando, gente, porque é muito triste, inclusive, pela Lucinha e pelo Sandro. Mas assim, e eu acho que isso não precisa. Tem imagens que eu acho que realmente a gente não precisa, sabe, ficar muito... Mas do bebedouro, realmente, o bebedouro é aqui e a porta é ali no fundo. Esse é um lugar muito forte, na minha opinião. Se eu fosse um escritor, esse personagem seria a sala do inferno, a sala do diabo. Por quê? 2 meses antes, ex-alunos que se autodominam Illuminatis, sei lá, na época era Facebook mais que se usava,
que tem algum ódio à escola, porque esses Illuminatis eles queriam sempre fazer vandalismo na escola. Eles teriam entrado dentro dessa sala, que era um depósito de objetos esportivos, e tacado fogo. Cara, você tacar fogo no lugar, é assim, podia ter pegado fogo na escola inteira. Aquela sala estava inteiramente queimada. Uma sala sem luz, sem lâmpada, sem janela, sem entrada nenhuma de uma fresta que seja de um pouco de iluminação externa. Quando esse pai abre essa porta, ele vem até um outro aluno com o celular, com lanterna, e vê e acha um corpo da Beatriz Angélica numa forma terrível, devastadora, toda ali, e aí chama os pais, chama as pessoas da escola já imediatamente, já com um pensamento até correto, protege o local, sendo um local de crime. Quem vê aqui o canal sabe que a gente tem que proteger o local, porque o local vai trazer, possivelmente, a investigação para chegar ao autor de tudo aquilo. Beatriz Angélica estava morta num local com ligação muito forte de um ódio à escola. Se você olhar, é uma coisa que eu desde sempre eu penso. Por exemplo, vou pegar meu exemplo mesmo. Eu estudei na mesma escola a vida inteira. Eu sabia todos os corredores. Hoje, se eu entrar lá, não vou saber, porque faz sair de lá, o quê? 40? Não, tem 50? 30 anos eu saí de lá. Não, 32. Sei lá. Saí de lá com 17 anos. Mas na época, eu saberia andar. O que eu quero dizer com isso é assim, essa escola é gigantesca. Esse homem que fez tudo que fez com a Beatriz Angélica, ele não conhecia a escola, porque eu pergunto o seguinte, como é que ele chegou até aquele lugar? Como é que ele sabe para onde tem que levar a Beatriz Angélica? Se é a primeira vez que esse homem entra na escola, como é que ele sabe para onde ele tem que ir, para onde ele tem que sair? A possibilidade de esse homem, inclusive, ter entrado no lugar errado seria enorme. Se ele não conhece, é uma escola muito grande, com corredores que dão para todos os lugares. Como que esse homem sabia para onde ele deveria, primeiro, onde ele deveria estar para pegar um objeto que ele queria? Outra pergunta que a investigação tem que fazer, era a Beatriz Angélica que esse homem queria ou era qualquer criança? Homem ou mulher, que a gente sabe que hoje é um homem. Era qualquer criança? Em princípio, sim, porque nós vamos chegar lá na frente para entender um pouco como aconteceu. Mas eu já trago esse ponto aqui importante pelo seguinte, essa sala, vamos lá, tá todo mundo buscando a Beatriz Angélica. Esse cara resolve olhar essa e vai lá e fala, que porta é essa? Como que esse homem que faz tudo que faz com a Beatriz Angélica sabia para onde levar ela? Segundo detalhe, numa sala escura, sem uma luz. Como é que ele sabe? Ele diz depois, no depoimento dele, que ele dava os golpes a esmo e todos eles pegaram nela. Esse homem não se cortou. Essa faca é tipo uma peixeira, ela não tem empunhadura para tanto. É normal a pessoa escorregar a mão e se cortar, ter deixado mais sangue. Ele não errou, a ponta, pelo que eu vi, não estava torta, então ele não bateu em parede. E tem uma coisa importante que depois vai ser descoberto, que eu não vi nunca mais isso, mas eu sei que tem uma palmada na porta, como se alguém estivesse segurando a porta por dentro. Ou seja, é um crime que foi feito por uma pessoa só? É um crime que teve auxílio? É um crime que teve mentoria e mão de obra? Porque, de novo, como que esse homem sabe onde ele tem que estar, para onde ele tem que ir, quanto tempo ele tem para matar e quanto tempo ele tem para sair e por onde ele tem que sair? Numa escola do tamanho de um quarteirão, Jesus do céu. O homem nunca... Ele disse, o cara, quando foi descoberto, só em 2022, eu estou contando o dia de 2015, lá, ele só foi descoberto em 2022, ele disse que ele achou que era uma igreja. Realmente ela tem um ar de igreja. É uma escola católica, então tem sempre... Toda escola católica tem um ar de igreja, em algum local da sua arquitetura. Então, assim, somente as clássicas. Tá bom, eu achei que era uma igreja. Você nunca entrou nesse lugar? Ninguém te levou até esse local? Como é que ele leva? A Beatriz Angélica não estava na entrada, ela estava no final desse... É um quarto pequeno, é tipo esse lugar aqui. Só que imagina que a porta é aqui, ela estava ali atrás, aqui atrás, assim. O cara deixou, o cara sabia para onde tinha, não tinha pegada dele. Chegou a se cogitar até se ela teria sido morta em outro lugar, até como uma forma de dizer, tá vendo, ela foi morta na rua e trazida para dentro da escola. Não dá porque tem um monte de câmera
dos alunos que mostra a Beatriz Angélica indo, ela não foi morta fora. Podia ser uma estratégia de alguma coisa, ou até mesmo uma linha de investigação. Mas, de fato, não tem pegadas desse cara, não tem, mas tem essa Palmar na porta. Foi feito. Aquela coisa de match, de Palmares, com esses Illuminatis, que se autodenominam Illuminatis, que sabem quem são. Eu digo o seguinte, aonde foi feito tudo isso, porque esse homem agir sozinho pode? Pode. A vida, ela escreve os piores roteiros do mundo e mostram pra gente que tudo é possível. Mas neste crime, algo que sempre me chama a atenção é como que esse homem levou essa menina pra dentro dessa sala, como ele sabia pra onde ia, como é que ele sabia andar dentro dessa sala, que é cheio de coisa queimada, um cheiro insuportável, com tudo escuro. Imagina, uma sala no escuro já é escuro, agora tudo que pegou fogo é preto, então assim, estava tudo escuro. Mata essa garota, larga a faca nela, ali, ele não leva a faca embora, some um brinco da Beatriz, que depois muita gente vai falar que pode ter sido ritual satânico, porque como ele não teve tempo de terminar o ritual ali, ele levou o brinco e tal. Eu já entrevistei muita gente sobre satanismo, isso não existe. Pode ser a magia que a pessoa quiser inventar que seja, mas não é o satanismo não faz esse tipo de coisa. Não dá o nome à filosofia errada. Tudo pode. O fato é que sumiu um brinco dela. O brinco dela pode ter sido perdido. O brinco dela pode ter sido levado como um troféu para ele. O brinco dela pode ter sido perdido de levar o corpo dela para o carro do ML. Quando chegou no ML pode ter caído. O brinco perdido, ele pode ter inúmeras justificativas e as mais lógicas é que são geralmente as mais certas. Menos, ele levou um pedaço dela para terminar o ritual. Isso aí eu deixo para quem gosta de pensar dessas maneiras, dessas possibilidades, porque até transforma o assassino numa coisa maior e menos humana, então eu não estou perto dele, jamais serei como ele. É uma forma de se pensar. O fato é que a Beatriz é encontrada, pouco tempo depois de ela ter saído, 1 hora depois, mas deu o tempo certo dela ter sido morta. Não haveria forma de a Beatriz ter sido... tivesse encontrado em seguida dos golpes, ela estava morta, gente. O que esse homem fez com essa garota, o que ele deixou do corpinho dela era assim, era o desejo real de destruir um ser humano. Ali, a família da Beatriz Angélica, a Lucinha e o Sandro e os irmãos da Beatriz, passam a viver uma nova realidade. Aquela vida que eles tinham acabou. E eles passam a buscar por justiça. Uma justiça que tarda e ainda tarda. Você pode levantar inúmeros motivos pelos quais as coisas não foram feitas. O autor descoberto conseguiu, tem muito poder. E aí a polícia, eu não sei. O fato é que foram trocados delegados inúmeras vezes. As perícias foram extremamente mal feitas. Tem uma parte das câmeras de segurança que eu não consigo compreender na minha existência humana, algo desse tamanho. O crime acontece dia 10 de dezembro. Só dia 4 de janeiro que pedem as imagens das câmeras que existem dentro da escola. E tem até uma imagem que mostra que um cara entra na sala onde tinha o DVD-DR da escola e quebra. A partir dali não se grava mais nada. A partir do 4 de janeiro só volta a funcionar em fevereiro de 2015. O crime aconteceu em dezembro de 2016, e só em dezembro de 2015 que... Tudo acontece em 2015, nada acontece, não entregam. E aí a escola diz que, na verdade, quem apagou as imagens foi a polícia. A polícia disse que não foi nada disso. Ok, gente, tem esse DVD-R. Por que não fez resgate das coisas? Foram atrás da Polícia Federal? Vamos diminuir um pouco. Vamos pedir ajuda para quem consegue ajudar? Foram atrás do negócio lá, da Polícia Federal? Foram atrás da Polícia de São Paulo para ajudar na Polícia Técnico-Científica? Por que não pode pedir ajuda quando a gente precisa de ajuda? O fato é que só 1 ano e meio depois do crime, o crime acontece em 2015, só em 2017, que eles conseguem recuperar uma imagem de uma câmera externa que vai conseguir finalmente ver um homem que deveria e era o autor de tudo. É uma imagem que mostra ele andando na parte externa, umas 9h45 da noite. Ele fica andando, ele liga, ele mexe no celular, ele tenta pegar uma moto e roubar a moto. O cara, quando é encontrado, esse Marcelo da Silva, que é o autor, ele diz que
se aquela moto tivesse pegado e ele iria embora para casa dele e ele não teria matado a Beatriz. Ele quer dar um ar sempre no depoimento dele de que o demônio se tomou o corpo dele e ele fez tudo o que fez, que horror, mas não era eu, era o capiroto lá. Mas o fato é que ele fica andando, ele mexe no celular, que é no celular roubado, depois descobrem, mas fala com alguém, ou mexe ou conversa. Ele senta, mexe numa coisa que é uma faca, possivelmente, que pode ter sido deixada ali por alguém. O fato é que ele fica mexendo num objeto que dá até um brilho. É uma faca nova. A informação que eu tive à época, quando eu entrevistei algumas pessoas sobre isso, é que a faca seria até nova. O que monta mais ainda essa história de satanismo, que tem esse objeto virgem e tal, blá, blá. Essa faca, então, está ele põe no pé dele aqui, grudado no tênis, sabe aquelas coisas? E ele fica ali. Ele fica andando, e aí ele diz que como a moto não pega, ele resolve andar, e quando ele vê a escola e tal, só que você só tem esta imagem. Alunos da escola começam a conseguir alguns materiais que você consegue rever, você vê a Lucinha conversando com a Beatriz pedindo para ir tomar água, e a Beatriz saindo. Enquanto a Beatriz está saindo, o pai da Beatriz está no pátio tirando foto com meninos. Você vê uma câmera vendo ele tirando uma selfie. Essa selfie, quando eu vi a selfie com esse aluno, que eu vi essa selfie, é muito louca, porque tem o pai da Beatriz aqui e aqui atrás um homem de camisa verde azulada, sei lá, aqui atrás, possivelmente o autor de tudo. Então você tem na mesma foto o pai e o assassino. Sendo que, enquanto você tem aqui, você vê uma menininha subindo, correndo, porque um homem lá embaixo chegou para ela e falou assim, você me ajuda a pegar uma mesa lá dentro? E ela sai correndo. E ela estava assustada. Nisso, a Beatriz desce. Quando a Beatriz desce, sobe uma menina. Essa menina fala que viu esse cara lá embaixo com essa camisa verde. E ele não deve lembrar da Beatriz cruzando com ela. É a última pessoa com quem a Beatriz cruzou com vida. Essa menina sai. A Beatriz desce, ela não é mais vista. Alguns segundos depois, desce um cara que diz que quando ele desce ali para o bebedouro, ele não vê mais ninguém, não vê nem o cara nem a Beatriz. Só que todo esse desenho que a gente está falando aqui, tudo acontece dia 10 de dezembro de 2015. Isso daqui eu já estou em 2018. 2018. Vai ter um momento importante também disso, que vai ter um ponto que a Lucinha sempre, ela me colocou isso muito forte na entrevista, coloca sempre em outros lugares, que ela recebe um aviso, em determinado momento, que o chefe da perícia, da Polícia Técnica Científica à época de Pernambuco, estaria fazendo o serviço de segurança de câmeras para a escola. E a escola explica que como ela não tinha câmeras de segurança no pátio, ela tinha contratado uma empresa que, por coincidência, essa empresa tem como sócio esse perito. O perito até diz sempre, o fato de eu ser sócio de uma empresa não me dá o ponto de mexer em provas. Tá ok, tá dito aqui. Eu sempre digo que eu entrevisto todo mundo, hein? Quem quiser falar, só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com que a gente marca a entrevista. Estou contando os fatos que já são de conhecimento até... a Lucinha e o Sandro me contam isso em entrevista e também contam isso em várias outras entrevistas, até no Linha Direta eles falaram isso também. Então, eles seguem com esse ponto, aí a Lucinha começa a perceber que ela tem um problema sério, o próprio sistema e o Estado estão contra ela, contra a família e contra a justiça por Beatriz Angélica. Porque cada um aí cria a sua teoria da conspiração. O fato é que o tempo passava e nada se colocava. E todas as provas que deveriam ter sido feitas, levantadas já em dezembro de 2015, eram provas que estavam sendo sempre postergadas, até o momento que não se conseguisse mais. Porque a Lucinha começa a ter uma necessidade corretíssima de se utilizar da mídia para chamar atenção para o que estava acontecendo. Porque a Beatriz Angélica, que era uma menina de classe média, estava tendo imagina menos. Ela estava corretíssima. E essa exposição da Lucinha coloca fortemente, inclusive, essa contraposição da própria área de segurança ali de Pernambuco. A Lucinha teve muita coisa. Participei, eu converso com o Sandro e tal. É uma coisa assim. A Lucinha continua e tem um detalhe sério. Na faca que foi usada para matar a Beatriz Angélica,
existia o DNA do autor, que é o que a doutora Norma Bonacor já me explicou, o perito do Paraná também, que é essa, sei lá, se eu pego o negócio fica, né, essa epiderme aqui, epidemia. Eu tinha entendido até a época que só tinha o DNA mitocondrial na faca. E o mitocondrial, rapidamente, tem vários aqui, entrevistas com grandes especialistas, mas rapidamente, por exemplo, o meu DNA mitocondrial é ligado à minha mãe. É o mitocondrial porque é o do mitocôndria que é do útero. Então você tem a linhagem mitocondrial pela linha da mulher daquela linhagem. Então assim, eu e os meus irmãos temos o mesmo DNA mitocondrial, porque viemos da mesma mãe. A minha sobrinha, o DNA mitocondrial dela é da mãe dela. Mas vamos pegar assim, as minhas primas, por parte de mãe, têm o mesmo DNA mitocondrial porque minha mãe e a irmã dela vieram da mesma mãe. Então o DNA mitocondrial, ele abre um pouco mais o leque. Ele não é mitocondrial nuclear, que eu acho que esse é o nome nuclear, que é da pessoa única, exclusivamente dela, que chama DNA de ouro. Segundo a Polícia Técnica Científica à época, lá de Pernambuco, dizia que não existiam técnicas e tecnologia para se conseguir fazer a extração do DNA de ouro para jogar no banco de dados que já existia, aquele que a Raquel Genofre ajudou por conta da morte dela, foi feito em 2012 e tal, já estamos em 2015. Eu pergunto de novo, agora, não sei, não tinha em Pernambuco ou não tinha no mundo? A Polícia Federal do Brasil não tinha como pegar aquele DNA daquela faca? Pernambuco não conseguia, mas São Paulo não conseguia, a Polícia Federal não conseguia, Nova York não conseguia, não pode pedir ajuda para o mundo, Senhor Jesus, para chegar num negócio desse? Porque é óbvio que um cara que fez uma coisa dessas poderia e estaria fazendo outras. Se ele queria criança, porque, vamos lembrar, que uma menina de 8 anos sai correndo dele. Uma adolescente, com adolescente ele não conversa, ele quer criancinha, é pedófilo. Nesse caso, pedófilo de fato. Então ele estava agindo, ele ia continuar agindo, o pedófilo não vai parar. Ainda mais que ele estava se sentindo confortável, ele tinha feito um crime bárbaro daqueles e ninguém pegava ele. Então diziam lá que não tinham como colocar esse DNA no banco de dados por conta de material, aquelas coisas. A Lucinha vai passando o tempo. Em 2021, em dezembro de 2021, ela e o marido fazem uma caminhada entre Petrolina e Pernambuco, acho que são 700 quilômetros, para chamar a atenção, Petrolina e Recife, para chamar a atenção das pessoas numa caminhada em busca da justiça por Beatriz Angélica. Vai passar o helicóptero. Vai, helicóptero. Boa. Vai. Boa. Boa. Com essa caminhada, ela chama muita atenção, fica uma coisa chata, né? Ainda mais, assim, foi lá no final de ano, fica aquela coisa, muita imprensa em cima. Aí governo não gosta de exposição, só gosta de falar bem. Falar mal ninguém quer. Aí, então, se não quer que falar mal, a gente só fazer. Uma questão de falar mal, tá? Eu acho até o seguinte, aí na minha opiniãozinha, o governo tá aí pra fazer bem. Fazer bem não é, muito obrigado por ter feito, não. Fazer bem é obrigação, eu acho. Eu acho que né, governadores, presidentes, prefeitos estão para o bem público e tem que fazer o bem. Agora, se quando faz bem tem que ser aplaudido, não. De jeito nenhum, porque é obrigação, tem que fazer direitinho. Foi eleito para isso. Mas aí ela, por conta dessa passeata, dessa caminhada que ela fez durante dias, chamou muita atenção e aí, de repente, em janeiro de 2022, ó coisa boa, finalmente, a perícia consegue extrair o DNA da faca. Realmente, né? Um ano novo, tudo novo de fato. Em 2023... Aí a gente tá... em 2021 é a caminhada. Em 2022, acho que eu errei os anos um pouco atrás, mas já corrijo agora. Em dezembro de 2021, ela faz essa caminhada entre Petrolina e Recife. Em janeiro de 2022, extraem finalmente o DNA da faca, colocam no sistema e dá match. Marcelo da Silva. Um homem que era um pedófilo, estava preso inclusive por estupro de criança. Estupro esse feito com uma menina que ele se utilizou da mesmo modus de operandi que ele fez com aquela menina que ele podia ter sido a vítima e não foi porque ela saiu correndo, de 8 anos, lá da escola, que ele pede para essa menina, que era uma vizinha dele, na cidade de... Peraí. Vou pegar aqui. É ali em Pernambuco também.
ele tinha feito em Trindade, Pernambuco. Ele estava morando ali e ele tinha feito uma menina de refém durante o dia inteiro com uma faca, violentando essa garota. E ele tinha usado a mesma frase, me ajuda a pegar uma mesa lá dentro? Aquela frase que ele usou para falar com aquela menina que quase foi pega um pouco antes da Beatriz Angélica. E tem um detalhe, ele estava, à época, pelo que foi me contado lá em janeiro de 2022, ele estava em Petrolina fazendo aquela coisa de assinar, porque estava em saidinha de algum outro crime dele. Por isso que ele ia para Petrolina, assinava e ele ia embora de Petrolina, ele ia para outra cidade. Mas ele tinha que ir até lá para assinar o visto de que, ó, eu tô no semiaberto, ótimo. Acabei de matar uma garotinha ali no coisa, mas ninguém pega mesmo, então vim aqui assinar. Dá licença. Esse cara é pego. E ele já está, na verdade, preso. É gravado um depoimento dele, onde claramente ele não está sendo coagido absolutamente nada, não tem. Você dá para ver. E ele tem uma coisa interessante, que ele traz, eu não acho que ele traga tudo, acho que ali está faltando coisa. Mas ele consegue refazer todas aquelas imagens que a gente vai ter de ele andando pela rua, ele explica que ele estava ali, que ele estava olhando, que ele estava pensando em roubar, ele tenta roubar a moto, porque é uma coisa de ladrão. Se ele tivesse roubado a moto, ele não teria entrado na escola, porque ele teria levado a moto, ele teria ido embora para casa dele, porque ele estava naquele dia, ele tinha assinado e não tinha ido embora, e que daí ele ficou andando, e aí ele achou essa faca ali, que ele abaixa e coloca a faca, e que ele está passando, ele olha para a escola, acha que é uma igreja, e ele está com sede, pensa em tomar uma aguinha num bebedouro. Gente, ele fala isso no depoimento dele. E que quando ele chega no bebedouro, uma primeira menina corre com o negócio da mesa, e que quando ele está sentado, a Beatriz Angélica chega, e ela olha para o pé dele e fala, você tá armado? Ele fala assim, fica quieta, pega ela e sai andando. Eu acho estranho, pelo seguinte, ele estava esperando alguém. Ele estava esperando a vítima que ele queria. Ele sabia que tinha que correr contra o tempo. Ele não ia estar sentado. Eu acho que ali tem umas coisas estranhas no que ele conta, e por que ele... Aí sim eu acho que ele dá umas inventadas, porque só ele para explicar, né? E que ele pega a Beatriz Angélica, leva para esse quarto, fecha a porta, estava tudo muito escuro, que ele fica, e ela fica gritando, como tinha um barulho em cima, onde a mãe estava sentada em cima da filha morrendo, gente. Que horror. Porque você até vê no quarto que tem aquelas coisas da arquibancada assim, a mãe está lá em cima. Ai, coitada, meu Deus do céu. E que ele ficou, e aí ele pegou a faca, e foi uma coisa do capeta, e que ele esfaqueou, matou, que ele sai de lá do quarto, vai até o banheiro, se lava, um adolescente vê ele se lavando do sangue, pergunta se ele se cortou, ele fala não, que tá tudo bem, ele pega, sai, vai pro porque tem o rio ali, né, entre Teresina e Juazeiro, Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, Bahia, ele vai até o rio, se banha, joga as roupas fora, uns mendigos dão roupa para ele põe a roupa do mendigo e sai, e vai embora e segue a vida. É possível? É. Aí eu tenho que perguntar de novo, cara, como que ele sabia para onde ele tinha que ir? Ele vê uma escola, o bebedouro, meu Deus do céu, se você pega a planta da escola, a escola é gigante, ele chega ali na frente, ninguém para ele. Ele entra assim, dá licença, queria tomar uma aguinha, ele fala, tá lá, vai lá. Não tem a história de que não tinha bebedouro liberado? Que você tinha que comprar água? A pessoa que falou para ele já o bebedouro, como é que ele chegou até esse bebedouro? Tudo bem, se não foi uma pessoa da escola que falou para ele, pode ter sido um aluno, falou, tem ali, ó, vai lá, tá todo mundo bebendo água. Ok, mas como que ele sabe para onde levar a sua vítima? Como ele sabe para onde ir lavar a sua mão depois? Como ele sabe por onde sair da escola sem ser visto? Se ele disse que nunca tinha ido lá. Que palmar é essa? Que palmada é essa que está segurando a porta para ninguém abrir? E por que uma pessoa está do lado de dentro segurando a porta para ninguém abrir? Como ele enxergou? Como ele sabia onde deixar a Beatriz Angélica dentro desse quarto e não se machucar para sair? Porque se você me colocar dentro daquele saco, eu vou sair inteiro rasgado das coisas que estão queimadas e pontas, porque eu vou me bater inteiro. Como ele sabe onde está a porta? Se ele fechou a porta e estava tudo escuro, como ele sabe onde é a saída daquele lugar?
Então eu preciso saber, eu gostaria de fazer essas perguntas para ele e também para o advogado dele. O advogado do Marcelo da Silva diz que esse depoimento não vale porque o Marcelo da Silva teria sido obrigado a falar esse depoimento. Ele falou isso, inclusive, em linha direta. Fica aqui o convite para ele me dar uma entrevista e explicar isso daí, como, por quê e como que ele sabia. Porque ele não é uma pessoa que você vê que é inteligente, gente. Você vê pela conversa dele, você vê que aquele homem, se você der um mais um, ele não vai dar 2. Ele não vai saber. Ele não tem a inteligência básica da interpretação. Ele tem a maldade na sua alma e em cima, inclusive, de tudo por que ele já foi condenado. Ele estuprou uma garota de 8 anos durante o dia inteiro com uma faca na cara dela. Isso ninguém pode dizer que ele não fez, não é? Então, mal e horroroso esse homem é. Ah, mas ele não tem nada a ver com o crime da Beatriz Angélica. Ok. Como que um homem, das condições mentais que ele tem, da intelectualidade baixíssima que ele revela, vai guardar todas aquelas informações sem errar, inclusive na história? Porque, como diz a grande doutora Solange Beretta, paixão, meu amo, paixão, beijo Solange Beretta, ela me deu uma frase que eu levo pro resto da vida. A verdade não pede memória, gente. Tudo que é verdade na sua vida, você não precisa ficar lembrando, porque é verdade. Entendeu? Quando você mente a idade, você precisa lembrar qual a idade mentirosa que você contou. Eu não minto. A sua idade verdadeira sai, porque a verdade não exige memória. E quando você vê esse depoimento desse cara, e eu já vi depoimento na minha vida, hein? Quando você vê o depoimento desse cara gravado, você vê primeiro até a arrogância dos maus, de contar e ter o prazer de contar a sua perversidade, a sua crueldade, né? Ver no olhar do outro o horror pelo que você é, e isso te deixa mais brilhante para a sua própria alma do mal. E ali, ele está contando a história que está saindo da sua memória. Se ele não fez nada daquilo, se ele é o assassino perfeito vamos botar um ponto final nessa história de Beatriz Angélica, eu gostaria de saber como é que ele sabia e quem contou para ele falar tudo aquilo. Então fica o meu convite aqui para o advogado do Marcelo da Silva dar uma entrevista. Eu adoraria, achei ele muito bem falante, ele tem a sua lógica. Eu gostaria de conversar com ele para entender o quanto que o Marcelo da Silva realmente pode não ser o assassino da Beatriz Angélica. Fica aqui a abertura para falar sobre tal. Quando ele é preso, a Lucinha, eu conversei com eles no dia, praticamente, de quando saiu toda a história desse Marcelo da Silva. Falei com eles. Vocês acreditam que eles ficaram sabendo pela imprensa? A Lucinha e o Sandro tiveram o privilégio de saberem pelas pessoas. Inclusive a Lucinha chega a entrar na coletiva de imprensa que eles não queriam que ela participasse. Ô polícia, ô justiça pernambucana, vamos, por favor, né? Vamos, uma coisinha, né? Nesse caso, vai se fechar em torno desse Marcelo da Silva. Eu conversei com a Lucinha e com o Sandro naquele período, logo que saiu a história do Marcelo da Silva, e um pouco depois eles me falam que eles têm a certeza, porque a Lucinha é a primeira. A Lucinha e o Sandro são os primeiros a não quererem o assassino perfeito. Eles são os primeiros a quererem o assassino real. A justiça correta. E eles precisam dessa paz. Eles têm 2 filhos. Esses filhos ficaram sem pai e mãe, Jesus. Não tem como. Olha a Jovita, a entrevista que fiz com a Jovita, que ela fala do Vitor Belfort, quando vira para ela e fala assim: mãe, pelo amor de Deus, você percebeu que eu sou órfã de mãe viva? Também eu existo aqui, porque é difícil para uma mãe que perde um filho e ela não entender que ela pode perder os outros 2, porque é como se assim, vocês estão vivos, vocês estão bem. E essa daqui é uma questão, aquela família precisa poder voltar a sorrir, sem dor. Tem netos já, mas, né, é uma série de coisas. No caso, eles ficam sabendo, e aí entra, depois de todo esse depoimento e tal, alguns dias, algumas semanas depois, o Marcelo da Silva dá para trás, fala que não foi nada disso, que ele foi obrigado a contar. Então, tudo aquilo que eu falei, né, fica aí, é só você procurar o depoimento dele, é bem interessante, porque você vê que realmente, gente, ele não está pensando para contar a história, ele só está contando a história que ele viveu. Por isso assim, mas ele não pode ter mentido? Ué, mas ele não pode estar mentindo? Porque uma coisa é o cara, quando ele foi preso por estupro, e ele já devia estar, não sei quantas prisões que esse cara já teve, que ele é jovem, né? Tem uns 30 e poucos, 40 anos. Esse cara,
Quando ele é preso por estupro, ele não foi preso por homicídio. Vamos lembrar disso? Eu não sei se depois de tudo que ele contou, uau, como eu sou incrivelmente mal, se ele sacou depois que ele vai pegar uma pena enorme e ele vai ficar mais 30 anos na cadeia. Deus queira, mais 20 que seja. Então talvez ele possa ter falado, é tudo isso, não é igual que eu faço, que daqui 2 anos eu saio para semi-aberto, aberto, vou lá, assino, mato, não é isso. Ou como é que é? Eu vou ter que falar um pouquinho mais de, não quero, aí não, então vou fazer assim, eu não fiz nada. Pode não ser? Por que não pode não ser? Por que ele pode estar, por que ele obrigatoriamente tem que estar mentindo que é o assassino da Beatriz Angélica e não que ele está mentindo agora que não é? Porque, de novo, ele não tem intelectualidade, mas ele tem inteligência criminal. E o cara criminoso não quer ficar na cadeia. Né? Então, é isso. A Beatriz Angélica ainda não foi julgado. É um caso que, assim, ele foi pronunciado, pelo que eu entendi, em dezembro de 2023. Deveria ter sido feito o julgamento dele em 2024. A defesa entra com os recursos que são da sua natureza e da sua... Está tudo absolutamente correto. Isso é o Estado de Direito, isso é o Estado democrático. E ele está dentro dos prazos dele e a coisa foi postergada. Até quando não sabemos. Então, vem aí 2025, eu estou gravando agora em 2024, para passar inclusive na semana da morte da Beatriz. Você pode estar assistindo isso daqui em 2086. Aí se saiu em 2086 o julgamento, com certeza, eu já fiz um parte 2, eu fiz no compilado do fim de ano, contando como é que terminou os julgamentos, aí eu vou contar. Se você está assistindo agora e já saiu o julgamento, escreve aqui nos comentários, para quem estiver assistindo tempos depois já saber. Agora, em 2024, não tem. Não vai ter o julgamento agora, porque motivos óbvios, né? Estamos no final de 2024. 2025 a gente aguarda para ver se entra na pauta do Tribunal de Júri de Pernambuco para a gente acompanhar. Para a Lucinha e para o Sandro, um grande beijo para eles, um abraço apertado. A Lucinha e o Sandro me emocionaram muito nas entrevistas que eu fiz com eles, muito, muito, muito. Eu me lembro que eu pergunto para o Sandro o que ele falaria o que ele vai falar, porque eles são muito religiosos. Eu pergunto para o Sandro o que ele vai falar para a Beatriz quando ele encontrar com ela. Ele tem um ataque de choro, até me arrepia. Eu começo a chorar, porque assim, eu levei um susto, porque ele começou, eu acho que veio a reflexão dele de que um dia ele vai encontrar de fato a filha. Ele chora, mas ele chora o choro do pai, que queria só abraçar a filha por mais um minuto. Por isso, gente, vamos aproveitar aqui. Abraça quem você gosta, você não sabe se é a última vez. Abraça mais 10 segundos. Terminou, abraça mais 10 segundos. Porque eu percebo muito, quando eu entrevisto essas pessoas, eu tenho feito isso na minha vida, ela só queria mais 10 segundos daquele último abraço. Então talvez seja o último abraço que você vai dar, não porque a pessoa vai morrer de morte horrorosa, mas porque às vezes o tempo passa, às vezes é a última vez que você vai ver essa pessoa, um amigo que talvez demore mais 2 anos para você encontrar. Abraça, mais 10 segundos, porque são esses 10 segundos que você sempre vai querer ter tido a mais e não teve. Então vamos aproveitar. Eu digo que os casos aqui do canal ajudam a gente a valorizar a vida, a valorizar a gente mesmo e a valorizar o que a gente gosta, que é estar de bem com quem a gente ama. Então é isso, um beijo para todo mundo, espero que vocês tenham curtido. Esse é um caso que realmente me toca profundamente. E a gente vai seguindo, esperando que essa justiça seja feita em breve. Até mais, até já.